que você vê pro futuro, assim, da neuropsicologia? O que te fascina mais, assim, hoje em dia? Eu acho que a gente vai trabalhar muito, muito assim com inteligência, com performance, com tudo isso que já está, né? Talvez já até seja. Mas eu acredito que no futuro a gente vai ter muita coisa de chip. Acho que sim. Talvez eu não esteja viva para ver, mas acho que bastante coisa a gente tem bastante na parte da neuro. Tem um brasileiro que está até sendo cotado para o Prêmio Nobel, que ele está desenvolvendo alguns membros mecânicos, né? Só que diferente, isso já existe, né? Já existe uma perna mecânica, mas com comunicação com o cérebro. Então, seria já diferente, porque ela teria aquela comunicação direta. Como Então, se fosse um membro um real membro mesmo. real. Então, isso eu acho que a gente vai ter cada vez mais, assim. A maioria das cirurgias também já são feitas, né, por robôs. Então, você já, né, muitas vezes você faz a cirurgia pelo nariz, você não precisa mais abrir o crânio quando é possível isso. Então, você entra por outras vias para você poder manipular o cérebro. Então, eu acho que a gente vai muito por esse lado, assim, de tentar invadir menos, né, e solucionar mais. E principalmente com tecnologia. Acho que a tecnologia vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Porque é isso, né? Reabilitação neuropsicológica já é um aplicativo. Já é um programa que os caras usavam lá na Suécia. E que veio para o Brasil. E que é o mesmo programa que os caras usam no Japão. É o mesmo. A mesma coisa que o japonês usa é o mesmo treinamento que você faz aqui. Então, eu acho que essa globalização ela vai fazer muito parte, assim, a gente vai globalizar muito, os tratamentos vão ser muito a mesma coisa que você usa para um paciente aqui, você vai poder usar para um outro paciente num outro hemisfério diferente e unir isso e tudo com tecnologia. Interessante. Você acha que pode existir um mundo onde tecnologia e tudo isso esteja jogando contra a gente pelo menos na parte neuropsicológica, assim? Então, por exemplo, rede social, tem muita gente que fala que atrapalha a tua atenção, você fica mais disperso e tudo mais. Como é que você enxerga isso? Tem estudo, isso é de verdade mesmo, mostrando que essa última geração é a primeira geração de todos os tempos que tem o QI menor do que o dos pais. Porque desde que se começou a estudar, a medir QI, sempre o seu QI, o QI do seu bisavô, era menor do que o do seu avô. E o do seu avô menor do que o do seu pai, e do seu pai menor do que o seu. Por quê? Um pouco por conta da nossa nutrição, que ela foi melhorando, a nossa medicina foi melhorando, as nossas condições de saneamento, e tudo isso ajudou com que a gente tivesse mais aprendizagem, enfim, com que a gente fosse melhorando. Essa geração, por conta desses vícios, né? Porque aí a gente está falando de uma geração viciada em eletrônicos, realmente elas deixaram de usar algumas funções cerebrais, né? Então, assim, se você pensar antigamente, você tinha um número de todo mundo de cabeça. É que você não é muito dessa geração. Mas a gente sabia o número de todo mundo. Hoje em dia você não sabe. Quando a gente ia numa festinha, quando eu tinha 18 anos, assim, você não tinha caminho. Você pegava um guia, aí você olhava lá a rua e você ia na cara e na coragem. Você ia se perdendo, você ia não sei como, mas você sabia andar na cidade, porque você aprendia. E hoje em dia, às vezes você vai várias vezes, e eu não estou falando de mim também, porque eu trabalho no hospital e durante um ano, eu fui com o Waze para o hospital. Aí um dia eu falei, nossa, deixa eu ir sem o Waze, acho que eu já sei, né? Conseguiu? Sim. Depois de um ano, né? E antes não, em um dia você aprendia, porque ou você aprendia ou você aprendia, senão você não ia voltar no dia seguinte, você tinha que trabalhar, então você fazia, então você usava muito. E em contrapartida, tem outras habilidades que eles têm, por exemplo, o dedão, eles conseguem movimentar o dedão com mais agilidade por conta de escrever mensagem. Então isso já é comprovado, se você for medir a habilidade ali, eles conseguem digitar mais rápido, porque eles já nasceram. É engraçado, né? Você pega um bebezinho e o bebezinho ele já faz sabe. assim. É incrível. Eu já vi um bebê pegando uma foto impressa e fazendo assim, pra dar zoom. É uma coisa impressionante, assim. E você fala, meu, quem que ensinou? Ninguém, né? Nasceu. É incrível. Às vezes, quando eu tenho um pacientinho pequeno, o menininho me mostrou lá na calculadora um negócio, ele falou assim, você, não sei o quê, você sabia que quando você... Eu falei assim, nossa, não. Como você sabia? Ele falou assim, eu vi isso, porque eles fuçam. Eles vão aprendendo talvez por ter um tempo que a gente não tem, por
que tá trabalhando e eles conseguem ficar ali mais no celular e mexendo e fuçando mesmo. Mas tem isso. Então, sim, a gente já tem, talvez, hábitos não tão bons. Eu não sou tão velha assim, mas quando eu comecei a fazer trabalho de escola, eu tinha que ir na biblioteca pública. E aí você pegava uma enciclopédia, você escrevia numa folha de papel ao maço, e quando você errava, você tinha que rasgar e começar tudo de novo, porque ela era uma folha dividida, e se você errava não podia ter rasura. Então você tinha que começar tudo de novo. Você ia pegar um livro ali numa biblioteca pública, os caras vendiam Barça na porta de casa, tipo, e quem tinha muita, era muito, nossa, fulano tem não sei quantos números da Barça, vamos fazer lá. Enciclopédia. Na casa dele o trabalho, não sei o que, era foda, sabe? E hoje em dia, imagina, eles nem sabem o que é procurar num livro. Muitos nem leem, né? É tudo digital. Tem escola que você só pode estudar na escola se você tiver um notebook. Caraca. Você nem pode. Tem que ir com tablet. Já tem escola assim. Então, tudo é muito digital. E aí vai ter as duas linhas. Eu acho que a gente tem que usar a nosso favor. Eu sinto que eu fui muito... Qual que é o contrário de prejudicado? Fui muito ajudado pela tecnologia, assim, no processo de aprendizagem, sabe? Se não tivesse Google, YouTube e tal, eu provavelmente não saberia muitas coisas legais que eu fui aprendendo. Mas também é muito fácil de você cair num limbo lá e ficar viciado em coisa lá, que talvez TikTok. não seja tão legal, É. E eu acho que essa própria ferramenta assim do TikTok, ele traz muita coisa que você não tá esperando, né? E isso te prende um pouco a atenção, assim. Porque às vezes vem um vídeo ali de um conteúdo que você fala assim, nossa, eu nunca ia buscar por isso. Mas como ele chegou para você, não sei, a coisa mexe com você, assim, né? É incrível como... Eu tava vendo outro dia de uma moça, não sei o que, a história de uma mulher. E eu me peguei porque eu achei que era uma história de amor e quando eu vi era uma história de assassinato. Mas como eu já tinha começado a ouvir a história, eu fui até o final. Eu falei assim, nossa, mas por que eu fui assistir isso? Assim, então é uma coisa que mais você faz e você nem percebe como você se envolveu com aquilo. Mas como eu tinha começado a ver, eu falei, agora eu quero ver, né? O que aconteceu, como que ela morreu, né? Tipo, aquilo te prende, assim, que é a mesma coisa que eles usavam na TV lá antigamente. Não sai daí, que depois do comercial a gente vai te mostrar o que está dentro dessa caixa. E aí é que você ficava lá, comerciais e mais comerciais, buscando, até que você visse e falava, nossa, não acredito que eu fiquei 2 horas aqui para ver que tinha um sapo dentro da caixa. Uma coisa bem idiota, Total. assim. Mas é bem isso, assim. Eles sabem usar isso, né? As coisas são feitas e editadas de um jeito para usar. Tem um monte de neurocientista lá, né? Ajudando eles. Tem. Mas tem ferramenta boa também. Tem esses aplicativos, tem um monte de coisa educacional. Então, acho que é saber aproveitar. Tem um monte de criança que aprende inglês. Tem um monte de ferramenta legal, assim. Né? E hoje em dia, ainda mais com as canetas e tal. Nossa, você consegue trabalhar a coordenação motora fina. É bem legal, assim. Você vê que tem algumas habilidades ali que são bacanas. Depende muito de para onde você está levando, né? Mas tem pesquisa disso, de que as crianças estão vindo com QI menor do que o dos pais? Tem pesquisa disso. Inclusive, tem livro publicado sobre isso. Tem vídeo lá no YouTube sobre isso que eu fiz, justamente falando disso. Sim, a gente já tem essa comprovação. Mas por conta disso, de que a gente tem estimulado menos o cérebro. Porque tudo vai da estimulação, né? Você vê que tem uma criança autista e uma criança autista. Tem um autista que, às vezes, nossa, a criança tem um desempenho maravilhoso. Mas aí você vai ver, a criança faz fono, faz nutrição, faz psicólogo. De criancinha. E os pais levam, e aí leva no museu. E aí você fala assim, nossa, sério, tem autismo? E aí você vai ver uma outra criança ali que mora num lugar onde tem menos recursos, sei lá, no interior do Nordeste. Não. A criança, às vezes, tem dificuldade de falar. E aí você fala, nossa, mas meu primo tem autismo e, ele fala tudo, ele tem canal no YouTube e tal. Mas é isso, né? Muito o que você está estimulando o seu cérebro. Então, as pesquisas têm mostrado isso, assim, que as pessoas estão estimulando menos. Você usa menos a memória, você usa menos a atenção. Você não tem muita paciência, né? Pois é. Minha cunhada hoje fez um comentário legal a esse respeito na hora do almoço. Ela falou que para ela o WhatsApp demorou para lançar a versão 3x.
Porque, quando ela olha e vê que o áudio tem 2 minutos, ela já fala, nossa, 2 minutos. E é isso, né? Confesso que eu tenho isso também. A gente, hoje em dia, a gente não tem paciência, né? E você pensa como era antigamente. Tinha que mandar uma carta. Aí fulano ia receber. Aí ele aí ele ia mandar. E aí tinha toda aquela espera. Não era assim, né? Então a gente foi perdendo algumas habilidades. A gente foi ficando impaciente foi, mesmo, completamente. Né? Nossa, E criancinha, se você sentar do lado e eles começarem a assistir alguma coisa, nossa, dá uma raiva, porque você tá na metade, o cara faz assim. Aí você fala assim, mas eu tava vendo. Ah, não, mas tava chato. Eles não veem um vídeo até o final. Não assiste. Isso se fosse explicar em neurotransmissor, seria o quê? Dopamina? Ali, que ele dopamina, quer toda hora? Excesso, Ele mimou, né, como diria o Wesley, fazendo aqui mimou muito aquele sistema dopaminérgico. Então, ele quer muita dopamina, não tem paciência de esperar e tem a ver com aquele controle inibitório. Porque muito de treinamento para controle inibitório é isso. Sabe quando você... Lembra aquele joguinho que você tinha que dançar e você pisava na setinha? Aí direto você não pisava errado, porque você estava antes do tempo. Então, aquela coisa do time perfeito tem a ver com esse... Tipo, você tem que aprender a esperar. Se você pisar antes, você perde. Você tem que começar tudo de novo. Então, você tem que começar a controlar essas habilidades. E a gente não controla muito, né? Cada vez a gente controla menos. Essa impaciência tem a ver com controle inibitório? Tem, isso? tem a ver. Tem a ver com esse controle inibitório, sim. E é bem variável. Tem gente que tem, assim, muito controle inibitório, muito controle emocional. A pessoa, às vezes, ela pode estar por dentro explodindo, mas ela se mantém calma, ela consegue, né, manter uma linha de raciocínio. E tem pessoas que, por pouca coisa, né? Elas, uma vez uma mãe me pediu para ir na escola, porque a escola precisava falar e tudo. E aí, quando eu cheguei lá, tinha acontecido uma coisa muito grave, segundo a diretora, né? Era muito grave, muito grave. Mas o que aconteceu? O meu paciente, ele estava com uns amigos numa excursão da escola. E os meninos, moleque, começaram a zoar e não sei o que, não sei o que. E ele estava ali no meio do refeitório. E o que ele fez? Ele enfiou a mão na tigela de arroz e tacou arroz nos meninos. E assim, nossa, foi imperdoável e tudo mais, mas isso é o controle inibitório. É sem noção, sabe aquela coisa meio sem noção que você fala, mas por que você não só falou para? Por que você não saiu de perto? Tinha N estratégias que você podia ter, mas ele foi lá e pegou, colocou a mão suja numa comida que todo mundo ia comer e jogou arroz no meio do refeitório, no meio da escola. Então, isso é descontrole, né? E é variável. Então, mas que tem a ver, sim, com sua história de vida e com o quanto que você vai treinar essa habilidade, porque também não deixa de ser uma habilidade. Tem gente que tem uma paciência que você fala, nossa, não é? Muito paciente, a pessoa fica lá. Quem medita. Você vai pegar esses monges, assim, Verdade. Nossa, eles ficam muito tempo meditando. Inclusive, tem uns estudos legais que foram feitos com monges que você vê que eles têm um monte de habilidades, que eles conseguem manter a temperatura corporal, uma série de coisas, inclusive já medido em laboratório, mesmo comprovado por conta da meditação. Pois é, isso é incrível. É incrível. A mente é incrível, não é?